Fala pessoas, tudo bem? Aqui quem fala é o professor Renato Amigo, seu professor de Química, e é com muito prazer que eu te convido hoje para assistir mais um vídeo aqui no nosso canal, no bloco 4, o bloco das dicas do amigo, e hoje eu quero falar com você vestibulando, você vestibulanda, que foi aprovado ou aprovada para a segunda fase da FUVEST e da Unicamp. Nós iremos postar a partir de hoje uma série com alguns vídeos de revisão para a segunda fase da FUVEST e da Unicamp. A gente sabe que nessa época a maioria das pessoas já está de férias, a maioria das pessoas não publica novos conteúdos, e aí é exatamente nesse momento que eu acho importante voltar a produzir alguns vídeos para justamente trabalhar um pouquinho esses conceitos aí, fazendo uma grande revisão para as provas de segunda fase, que vão ocorrer logo no comecinho de janeiro. Na primeira semana de janeiro nós temos a prova da FUVEST e na segunda semana de janeiro nós temos a prova da Unicamp, finalizando aí os grandes vestibulares que começaram lá atrás com o Enem e aí passaram por todos os grandes vestibulares, vestibulares das particulares, enfim, você que se saiu muito bem, que conseguiu a sua aprovação para a segunda fase da FUVEST ou da Unicamp, vai passar aí um final de ano um pouquinho diferente, né? Entre as festas de Natal e Ano Novo, entre comer o peru e comemorar a mudança de ano, você vai ter que estudar. Pois é, e aí eu tô aqui para te ajudar. Eu tô aqui para te ajudar porque eu vou publicar alguns vídeos com alguns conteúdos mais importantes que foram cobrados aí ao longo dos últimos 5 anos de prova. E evidentemente eu não vou fazer isso pensando da minha cabeça, com achismo. O que eu fiz, né, agora recentemente? Eu peguei todas as provas de segunda fase da FUVEST e da Unicamp na disciplina de Química. Olhei o ano de 2018, 2017, 2016, 2015 e 2014, ou seja, os últimos 5 anos, e montei uma grande tabela, uma tabelinha que eu estou mostrando aqui para vocês, ó, uma tabelinha que eu vou destrinchar com vocês a partir de agora, onde eu selecionei os principais conteúdos, tá certo? A nossa revisão vai rolar da seguinte maneira. Nesse primeiro vídeo, eu vou falar um pouquinho com vocês sobre a estrutura da prova e sobre os principais conteúdos cobrados. A partir da próxima aula, eu vou trabalhar cada um desses conteúdos, tudo bem? Falando um pouquinho sobre a teoria, vai ser uma coisa bem rápida, sobre a teoria envolvida por trás desse conteúdo. Aí, se você quiser ter a aula completa, é só você acessar o nosso canal lá no bloco 1, 2 ou 3, você vai ter a aula completa sobre o assunto, mas como você já está bem preparado, é só aquela revisada básica e a gente vai partir para os exercícios. Eu devo fazer um exercício da FUVEST, um da Unicamp, eu vou pegar alguns outros exercícios para tentar mostrar para vocês qual é o nosso desenvolvimento na resolução, uma vez que na segunda fase as provas são dissertativas, beleza? Estrutura de prova. Prova da FUVEST. Bom, a prova da FUVEST você só vai fazer Química dependendo da carreira que você escolheu. Se você escolheu uma carreira e que existem 2 disciplinas específicas e uma delas é Química, você vai fazer 6 questões de Química na segunda fase. Se você escolheu uma carreira que tem 3 disciplinas específicas no segundo dia da segunda fase, você vai fazer apenas 4 questões de Química. E se você escolheu uma carreira que tem 4 disciplinas específicas, você vai fazer apenas 3 questões de Química. Então o número de questões depende da carreira que você escolheu. Já na prova da Unicamp é diferente, você vai fazer 6 questões de Química com itens A e B. Na prova da FUVEST, as questões podem ter um item só para ser respondido, pode ter 2, 3 ou até 4 itens. Na prova da Unicamp, não. Na prova da Unicamp, todo mundo faz a prova de Química, que é a última prova do último dia, e você vai fazer sempre 6 questões com 2 itens A e B para responder. Beleza? Bom, na prova da FUVEST é uma prova muito técnica. Então as questões são diretas, geralmente são questões que têm algum tipo de aplicação dentro de laboratório de análise química ou alguma aplicação no nosso cotidiano, mas é muito mais dentro de aplicações diretamente relacionadas a alguma prática de laboratório, tá bom? Ó, eu elenquei aqui 4 conteúdos que são muito cobrados na FUVEST. Química orgânica. Como que a química orgânica é cobrada? Geralmente eles te dão uma reação química
né, numa reação da química orgânica. Então eles te passam todos os passos dessa reação e eles vão te pedir para simular uma nova reação ou prever quais seriam os produtos formados quando você parte de um outro reagente. Tá certo? Então eu vou te dar um modelo de reação e vou te pedir para fazer a mesma coisa com uma outra ideia. Ou então, eles te dão uma molécula bastante grande, geralmente um polímero, e vão pedir para que vocês identifiquem os monômeros. Então você tem que saber qual é o ponto de quebra, qual é o ponto de repetição nessas estruturas que serão fornecidas para vocês. Mas olha só que interessante, essa parte da química orgânica, na prova de 2018, ela foi cobrada em 2 das, no máximo, 6 questões que são cobradas em química. Em 2017 também em 2, em 2016 também em 2 questões, em 2015 também em 2 questões, e em 2014 que foi uma questão só. Então vamos pensar assim, ó, de 6 questões, geralmente 2 versam sobre química orgânica, ou seja, 33% da prova. Olha só que interessante. Então, nos últimos anos, vem sido muito cobrado química orgânica em estrutura de reações. Lógico que eles podem não cobrar esse ano. A gente não está fazendo aqui nenhum exercício de adivinhação, até porque a gente não pode fazer isso. A gente está simplesmente fazendo uma análise das últimas provas. Bom, um outro assunto que é muito importante é o assunto de equilíbrio químico, tá certo? Equilíbrio químico caiu também todos os anos, né? Exceto 2015. 2015 não teve questão de equilíbrio químico, mas 2018, que foi a prova que ocorreu em janeiro de 2018, em janeiro de 2017 foram 2 questões de equilíbrio químico, em 2016 uma questão e em 2014 também uma questão. Bom, em 2018 a questão foi muito simples, eles só pediram para você desenhar um gráfico de equilíbrio, só que eles colocaram uma pegadinha, meteram lá um catalisador, então você tinha que colocar que a concentração dele não variava. Então foi bem legal a questão. O restante, nos outros anos, caiu deslocamento de equilíbrio e hidrólise salina. Então a gente vai trabalhar um pouquinho com isso também, vai falar um pouquinho sobre pH, a questão dos indicadores, enfim, vai ser bastante interessante essa aula. Bom, outro conteúdo que aí sim cai todos os anos é estequiometria, né? Estequiometria cai todos os anos e, como eu disse, às vezes tem questão que tem 3, 4 itens. Então, estequiometria às vezes é um item de uma questão e vai estar sempre associado com outros conteúdos, mas estequiometria você pode ter certeza, vai cair na prova. Geralmente são cálculos que não são tão complexos, a maior complexidade é entender o que o exercício quer, é você conseguir pegar aquelas informações técnicas dadas e conseguir colocar isso no papel e gerar um valor, né, de resposta. Se você seguir alguns passos, alguma metodologia assim bem bacana, você consegue ter mais facilidade para resolver esses cálculos. Então a gente vai precisar treinar bastante a estequiometria. E o quarto conteúdo que apareceu em maior número de questões é o conteúdo da eletroquímica. Para vocês terem uma ideia, nos últimos 5 anos, a eletroquímica só não apareceu de maneira direta no ano de 2017. Nos outros anos todos apareceu alguma coisinha aí de eletroquímica, tudo bem? Ou pilha, ou eletrólise, ou simplesmente um cálculo de número de oxidação. Fora esses 4 conteúdos, que assim já é bastante coisa, a gente também pode citar, pode dar um destaque para termoquímica, cinética química e forças intermoleculares, tá bom? Esses são, vamos dizer assim, os 7 grandes conteúdos da química cobrados na prova de segunda fase da FUVEST, que, relembrando, é uma prova técnica que tem até 6 questões e que pode ter 1, 2, 3 ou 4 itens cada questão. Quando a questão tem mais itens, eles cobram mais conceitos diferentes, tudo bem? Então é uma prova bem interessante, eu acho que você vai conseguir se preparar bem para ela. Bom, na questão da prova da Unicamp, a prova da Unicamp, ela é muito mais genérica, vamos dizer assim, tá certo? É uma prova que, como todo mundo faz, você não precisa se assustar, porque tem questão que é de simples resolução. Tem questão que vai cobrar simplesmente o teu conhecimento sobre, por exemplo, algum fenômeno do cotidiano, algum fenômeno relacionado à poluição, algum fenômeno relacionado ao efeito estufa, algum fenômeno relacionado à possibilidade de chuva ácida, de inversão térmica, enfim. Eles vão te cobrar algum conteúdo mais próximo do seu cotidiano para você dar, de repente, até uma opinião. Eles fazem isso
Por quê? Você não pode zerar para ser aprovado na Unicamp. E de repente a pessoa que vai fazer uma prova que está prestando para a carreira de História, para uma carreira mais voltada para a área das humanidades e não tem muita facilidade com os conceitos da Química, essa pessoa também tem direito de passar, também tem como fazer a prova e também tem como ser aprovado. Mas, basicamente, é uma prova que vão aparecer questões mais fáceis e vão aparecer questões muito difíceis. Eu participei da análise aí da prova de 2017, que é para o ingresso em 2018, a prova que foi realizada em janeiro de 2018, de segunda fase. E teve questão, para vocês terem uma ideia, que teve 85%, 90% de acerto, item de questão de segunda fase. Em compensação, teve questão que teve 97% de erro, 97% de zero na prova. Então você vê que tem questões muito fáceis para poder incluir todo mundo e tem questões muito difíceis que é para selecionar os melhores candidatos. Então não se assuste com essa prova, tá bom? Provinha com 6 questões, itens A e B, onde os assuntos são assuntos muito genéricos. Né? Só para vocês terem uma ideia, né? Em 2018, em um item caiu sobre teorias sobre metais pesados, para você falar sobre os efeitos indesejados no nosso organismo de metais pesados. Depois caiu uma questão que falava só sobre evaporação e análise de tabela. Então você tem que saber analisar tabela, analisar gráfico, assim como na primeira fase, tá certo? De novo aqui, sempre análise de gráfico, cálculo de poluentes com base em gráficos. Então fique bastante esperto com essa questão de gráfico. Eles vão geralmente te dar um gráfico de evolução, por exemplo, de um poluente qualquer na atmosfera, e vão te dar uma situação real para você calcular e comparar com um gráfico dizendo em qual época se encaixaria aquele resultado que você encontrou. Então é uma prova bastante diferente. Os conteúdos mais cobrados nessa prova, né, conteúdos químicos propriamente dito, né, sem a ideia da interpretação, é equilíbrio químico e cálculo estequiométrico. Então essa não é uma prova que foque muito na química orgânica, tá certo? Lógico que pode ser cobrado uma questão de orgânica, uma ou duas até, mas reações orgânicas cai pouco. Mas pode ser que seja cobrado, afinal de contas isso é uma tendência de alguns vestibulares, mas não da Unicamp. Cálculo estequiométrico caíram todos, exceto em 2014, não caiu nenhum cálculo estequiométrico propriamente dito, mas equilíbrio químico sim, caiu em todos os anos teve algumas questões aí versando sobre equilíbrio químico. Na prova da Unicamp cai também bastante questão sobre química inorgânica, para você montar algumas reações. Caiu uma questão em 2015 que era para você comparar uma destilação fracionada com um regime de chuvas no Brasil, então foi uma questão bem interessante. Questões com problemas ambientais cai todos os anos, questões que versam sobre poluição cai todos os anos, e quando cai algum assunto de cálculo estequiométrico, no ano passado caiu uma questão muito interessante sobre cálculo, sobre estequiometria, que é uma questão que você tinha que trabalhar com um gráfico, e desse gráfico você precisava tirar informação que tinha reagente em excesso, enfim, foi uma questão muito bacana também. Então assim, a prova da Unicamp não dá para a gente classificar exatamente todos os conteúdos, porque as questões vão muito da sua interpretação e do seu conhecimento, vamos dizer assim, do seu conhecimento da aplicação dos conceitos químicos no cotidiano. Então eu diria que a prova da FUVEST é muito mais técnica e a prova da Unicamp é muito mais de interpretação. Não estou dizendo que uma é fácil e a outra é difícil, só estou dizendo que elas têm focos diferentes, tá certo? Eu respondo, por exemplo, como eu gosto mais da parte técnica do negócio, eu respondo muito mais rápido a prova de segunda fase da FUVEST do que a da Unicamp. A da Unicamp, às vezes, você tem que parar e falar assim, mas espera aí, qual relação que eu posso fazer com isso? E eu tenho 3, 4, 5 respostas diferentes para a mesma pergunta. E não se assustem com isso, isso é absolutamente normal. A grade de correção da prova da Unicamp ela é muito ampla, e eu falo isso com conhecimento de causa, porque eu estive na formação de professores da Unicamp para o vestibular 2018, com ingresso em 2019. Então, de repente, você vai colocar uma resposta, ela não vai ser a resposta dada, por exemplo, pela própria banca da Unicamp, mas ela pode ser aceita.
tá certo? Porque na grade de correção, essa grade de correção ela vai crescendo ao longo do tempo, então eles vão aceitando muitas informações, tá bom? Então se de repente você vai comparar lá com a resolução aqui mesmo do canal Química do Amigo, ou de algum cursinho, e a sua resposta não está exatamente igual à resposta dada, e você já fica lá desesperadão, falando, não passei. Não, calma, porque a grade de correção da Unicamp é uma grade exclusiva que eles não divulgam também. Eles vão dar a resposta padrão, uma resposta acima do que eles estavam esperando e uma resposta abaixo do que eles estavam esperando. Mas entre o que está acima e o que está abaixo, tem um mundo de opções, então fique bastante tranquilo, fique bastante sossegado, bastante sossegada, vá fazer a prova e pensando em se dedicar e dar o seu melhor, tudo bem? Então agora, para finalizar, a nossa revisão vai trabalhar reações orgânicas, equilíbrio químico, estequiometria, eletroquímica, com certeza. Se a gente conseguir ter um ritmo bom de gravação, eu ainda vou trabalhar um pouquinho termoquímica, cinética química e forças intermoleculares. Eu conto sempre com a colaboração de vocês, no sentido de poder divulgar, de compartilhar esses vídeos. Se você conhece alguém que está na segunda fase da Unicamp ou da FUVEST, por favor, convide essa pessoa para assistir esses vídeos, essa série que a gente vai gravar. Eu vou começar a postar esses vídeos a partir de hoje e até chegar na prova da FUVEST. Com certeza eu trabalho orgânica, equilíbrio, estequiometria, eletroquímica. Depois a gente tem mais uma semana para a prova da Unicamp, e aí eu vou tentar trabalhar os conceitos mais genéricos de poluição, vou tentar gravar aí uma aula um pouco mais focada na prova da Unicamp em específico. Mas tudo que você fizer de revisão para a FUVEST vale para a Unicamp também, tranquilamente, tá bom? Então eu peço para você que não é inscrito que se inscreva no canal. Se você gostou da aula, por favor, dê um clique aí no joinha. Se você tem algum amigo ou amiga que vai prestar a prova da FUVEST ou da Unicamp de segunda fase, compartilha com seus amigos aí nas suas redes sociais. E se você tem alguma dúvida, sugestão, crítica ou elogio para o nosso canal, é só deixar um comentário aqui no YouTube mesmo, né? Ou então enviar um e-mail para mim no quimicadoamigo@gmail.com, quimicadoamigo@gmail.com. Sempre quando enviar um e-mail para mim, dá uma comentadinha aqui dizendo que você enviou, coloca aí o teu nome para eu poder pegar lá esse e-mail e tentar te responder de maneira personalizada, beleza? Bom, se você chegou até aqui, eu só posso te agradecer e dizer beijo, tchau!